Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro tentar contextualizar o que é a vacina, né? O que são vacinas, como é que elas foram feitas, qual que é a importância delas. Depois eu vou trazer um pouquinho para esse desafio que é a vacina dessa doença nova, que é a Covid-19, mostrando as peculiaridades e até as mazelas dessa vacina em termos de proteção. Vamos discutir também um pouquinho e tentar desmistificar o que são os efeitos adversos que têm sido levantados e discutidos bastante, né? A primeira coisa que eu sempre gosto de mostrar é que a gente acha que vacina é a arte imitando a vida, né? O que é a vida? Você tem uma doença infecciosa, varicela. Você elimina aquela doença e fica imune. O que seria a arte? Você injeta alguma coisa parecida com a varicela numa pessoa. E seu corpo aprende a eliminar e se proteger desse patógeno. Normalmente, a arte não costuma ser melhor do que a vida. Mas a gente vai discutir um pouco mais sobre todos esses conceitos. Vou falar da vacina de Covid-19. Isso aqui é basicamente como é que a gente desenvolve esse círculo virtuoso para fazer uma vacina. Você acha um agente que seja semelhante ao micro-organismo que você quer eliminar ou se proteger contra. O sistema imune reconhece esse agentezinho aqui que não é o micro-organismo, é uma coisa semelhante. E ele destrói essa ameaça, considerando que isso seja uma ameaça. É uma coisa diferente. E o sistema imune registra o conhecimento de como eliminar essa ameaça. E na hora que você tem um contato com o real agente, o micro-organismo, o seu sistema imune destrói esse micro-organismo antes que ele cause a doença. Esse é o conceito que a gente quer para nossa proteção. A eficácia boa de uma vacina em proteção, a gente considera como sendo 90%, 95%. Ela não é assim em todo mundo. Ela pode estar diminuída em quem tem sistema imune prematuro, como, por exemplo, o recém-nascido, ou quem tem imunossenescência, envelhecimento do sistema imune, que são os idosos. E é claro que existem outros motivos para a gente diminuir a nossa capacidade de responder, de inflamar e de montar uma defesa. E quando a gente tem essa dificuldade, a gente tenta ajudar essa vacina. E a gente pode, às vezes, usar aquilo que a gente chama de adjuvante imunológico. Bom, o que é um adjuvante? É alguma coisinha que você coloca junto, né? Só para dar alguns exemplos aqui, né? A gente tem alguns metais, hidróxido de alumínio, óleo, sabão, como a saponina, e isso daí tudo faz com que exista uma exposição maior do componente antigênico com o teu sistema imune, para fazer com que você tenha uma resposta aumentada. Às vezes, a gente usa interleucinas, que são substâncias que a gente mesmo produz em resposta à inflamação. E dessa forma, a gente tenta fazer com que a vacina seja mais eficaz. O que a gente quer na hora que a gente vacina? A gente quer montar uma imunidade que é parecida com a natural, e eu coloquei aqui a imunidade padrão de um vírus. Por acaso, é o SARS-CoV-2. Podia ser qualquer outro vírus. O que acontece com o vírus é que ele entra em contato com uma célula e ele infecta essa célula. No caso do SARS-CoV-2, um vírus RNA, ele joga o conteúdo genético aqui dentro, perverte a maquinaria da célula para poder produzir novos vírus. E na hora que esse vírus sai da célula, só na hora que ele sai da célula, ele é captado por um nosso apresentador profissional de antígeno, que é uma célula do nosso corpo, que se chama célula dendrítica, que está em todo lugar do nosso corpo. A célula dendrítica vai lá, pega esse vírus,
processa esse vírus de acordo com o nosso HLA, de acordo com a nosso próprio conteúdo genético, e vai lá e encosta no mestre da imunidade, que é o nosso linfócito CD4. O linfócito CD4 manda mensagens. Ele vai lá e manda uma mensagem para o linfócito B e fala: produza anticorpos que paralisem esse vírus. Ele também manda mensagem para o CD8 e fala: olha, reconheça uma célula infectada e elimine essa célula infectada juntamente com o vírus. Essa é a nossa resposta imune adaptativa. É o que a vacina faz. No local do vírus aqui, a gente tem o nosso componente vacinal. E só para montar aqui o lobby, a gente já sabe que é extremamente difícil erradicar ou mesmo controlar uma doença infecciosa sem a ajuda de uma vacina. Quer um exemplo? Sífilis. Sífilis a gente tem 5 dias para transmitir. Não existe resistência do treponema à penicilina. E mesmo assim a sífilis só aumenta. A gente precisa de uma vacina para controlar essas ameaças infecciosas. E olha só para mostrar que às vezes é muito difícil, vou mostrar 2 slides com relação à vacina do HIV. A gente tem tentado muito, não desiste, tentar fazer uma vacina protetora com relação ao HIV e não consegue. O último estudo aqui mostrou na África, por exemplo, que na hora que você compara o placebo com a vacina, tanto em mulheres quanto em homens, a incidência do HIV foi igual na África. Até maior em mulheres, né? Porque a mulher é mais vulnerável na África, mas a vacina não protegeu. Porque é aquilo que eu falei, é a arte imitando a vida. Não existe ninguém até hoje que adquiriu o HIV e eliminou o HIV de forma espontânea. Então, isso faz com que fazer uma vacina, que vai ser a arte, a forma artificial, para proteger do HIV, seja um desafio muito grande. E é sobre esses desafios que a gente vai falar na hora que a gente está dizendo da Covid. 2 tipos de vacina, só para a gente definir, aquela que a gente está falando hoje, que é de prevenir, a gente pode até tratar com vacina. Existem estratégias para estimular o sistema imune, para a gente tratar a infecção, ou mesmo neoplasia. E a gente pensa hoje em dia em usar a vacina até para tratar essa Covid longa, que pode ter um componente do vírus por muito tempo, pode ter algum componente que precise da nossa imunidade para controlar essas lesões que a gente nem sabe ainda se são definitivas no nosso corpo. Só para a gente contextualizar também, né, os tipos de vacinas. A mais antiga de todas é essa aqui com micro-organismo inativado. Você vai lá e mata o vírus, por exemplo, com agente químico, calor, radiação, antibiótico, e tem um número de vacinas que a gente tem como estratégia vírus inativados, inclusive a Covid. Na hora que a gente fala da Coronavac, a gente está falando dessa vacina mais antiga que existe, que é do vírus inativado. Na hora que a gente inativa, o vírus está morto, o vírus não vive, né? Mas ele estaria totalmente deformado. E talvez isso não traga uma resposta tão efetiva do sistema imune. E para isso a gente criou uma coisa que é um pouquinho à frente, que é a vacina com vírus atenuado. A gente dá um jeito de, em cultura, deixar o vírus menos virulento. Vai cultivando, ele fica atenuado. E aí ele fica mais seguro para ser injetado numa pessoa e pode fazer com que você suscite uma resposta imune suficiente. A gente usa vírus atenuado para uma série de infecções. Aqui a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com gente que tem imunossupressão. Porque aquele vírus que está muito fraquinho pode não ser fraco o suficiente para quem não tem imunidade boa. E a gente toma esse cuidado. A gente tem também vacinas com vetores virais, que às vezes a gente pega pedacinho de proteínas, que são os peptídeos, e dessa forma a gente injeta um pedacinho do vírus, engana o nosso corpo, não é o vírus inteiro,
mas naquela parte mais importante, aquela parte que a gente considera mais imunogênica, e aí a gente consegue treinar nosso sistema imune. A gente já faz isso daí com as vacinas, por exemplo, da Covid. E aqui teve uma coisa que é uma discussão grande, né? A gente precisa imunizar todo mundo para cortar uma cadeia de transmissão? E tem aquilo ali que a gente chama de imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho, ela é feita também de forma artificial, não é só de forma natural. A gente pode fazer isso com uma vacina. Tem uma coisa que é interessante. Quando a gente vacina pessoas com vírus que estão vivos ainda, né, que são vírus que a gente chama de atenuados, esses vírus não causam doença, mas eles são transmissíveis. Então você vacina diretamente uma pessoa e essa pessoa pode indiretamente vacinar a outra, porque transmitiu o vírus. Isso é uma coisa que ajuda o conceito da imunidade de rebanho. Mas o conceito é assim: se você tem essa pessoa doente que vai infectar essa suscetível, mas existem várias pessoas vacinadas entre os dois, você fez uma barreira, que é o que a gente pode considerar como imunidade de rebanho também. A gente às vezes usa toxoide, que é substâncias inativadas que podem ajudar a treinar o nosso sistema imune. O veneno de cobra é uma das coisas mais utilizadas nesse sentido e mais naturais. E aqui são conceitos, né? A gente pode usar a subimunidade, que são fragmentos de proteína, a gente usa isso aqui para uma série de outras vacinas. E a gente pode misturar, que é aquilo que a gente chama de vacina conjugada. Você pega, por exemplo, uma proteína com uma melequinha do vírus, um pedacinho de uma bactéria, alguma outra coisa. Junta dois componentes. E aí você tem aquilo que a gente chama de vacina conjugada. E tem também a valência. Monovalente é aquela vacina que tem um componente antigênico só para um determinado tipo de doença. Teu sistema imune fica mais concentrado, mais forte. A resposta é maior. Mas, às vezes, você quer ampliar essa resposta. Não é uma resposta tão forte, mas ela é mais ampla, e aí você inclui vários micro-organismos juntos. A gente faz isso, por exemplo, com pneumococo. E até a ideia é, nessa vacina multivalente do pneumococo, primeiro concentra, dá uma vacina que tem uma quantidade menor de componentes, pneumo 13, tem 13 só. E depois, no segundo momento, você amplia mais ainda, pneumo 23, para você cada vez mais fortalecer esse sistema imune. E tem aquelas vacinas que a gente chama de heterotípicas. A primeira vacina foi assim. Na verdade, o que você quer é uma imunidade cruzada. Olha só, na hora que você faz BCG, você está injetando numa pessoa uma micobactéria que causa tuberculose em boi. Isso protege a gente da nossa micobactéria. São as vacinas que a gente chama também de generianas. Jenner, na verdade, fez a vacina da varíola, né, injetando alguma coisa que também era bovina na gente. A gente pode ter essa imunidade cruzada às vezes. E eu vou falar um pouquinho agora da coisa mais moderna que existe, que é essa vacina de RNA mensageiro. A gente está aprendendo agora que esse é um instrumento muito poderoso e funciona mais ou menos assim. Olha só, o que está aqui em cima é a ordem natural da vida, como funcionam os genes da gente. O nosso DNA vai fazer proteína. Para fazer proteína, ele produz aquilo que a gente chama de RNA mensageiro. O nosso DNA, no nosso cromossomo, faz o RNA mensageiro que vai fazer uma proteína e a gente é um grupo grande de proteínas. É um conglomerado de proteínas. Qualquer ser humano é um monte de proteína.
Essa é a linha da vida. O que faz a vacina de RNA mensageiro? Você coloca um RNA mensageiro para injetar numa pessoa. Tem uma coisa, tem vários truques aqui. Parece fácil, mas não é. Porque o RNA, ele é muito instável. Ele é destruído muito rapidamente. Se tiver um RNA, a minha mão destrói esse RNA, porque a gente tem aqui RNase. São proteínas que destroem o RNA. Se o RNA sai no nosso sangue, ele é destruído. Ele é muito instável. E para isso, ele foi protegido com uma gotícula de gordura. Eles colocaram cada molécula ou várias moléculas de RNA mensageiro, aquilo que faz proteína, dentro de uma gotinha de gordura. E injeta isso daí no nosso corpo, no nosso músculo, por exemplo. E aí, o macrófago vai lá e come essa gotinha de gordura. Tem truque. Essa gotinha de gordura tem que chegar no lugar certo, numa parte da célula, no retículo sarcoplasmático. E aí você começa a produzir proteína e eliminar uma chuva de proteína para a tua corrente sanguínea e monta a resposta imune adaptativa. Célula dendrítica capta essas proteínas que vão ensinar, a célula dendrítica gruda no CD4, CD4 manda mensagem para o linfócito B produz anticorpo neutralizante, manda mensagem para o CD8, que elimina as células infectadas. Está tudo completo na vacina de RNA mensageiro. E a gente tem que, obviamente, ter as fases de desenvolvimento de uma vacina, como de qualquer fármaco. Isso daí é demorado, e a gente, nessa urgência, nessa guerra, a gente amplificou a velocidade disso tudo. Normalmente, você tem que ter uma fase exploratória, pré-clínica, onde você usa ensaios no laboratório, in vitro, injeta isso em animal, depois numa quantidade pequena de pessoas. Por que numa quantidade pequena? Porque se fizer mal, vai fazer para pouca gente. Tudo que está no lado esquerdo do slide está visando basicamente a segurança. Está seguro? Vamos tentar ver se ela é eficaz. E aí, você aumenta o número de pessoas, aumenta mais e continua olhando no mundo real, que é a fase 4. Para continuar vendo se ela é eficaz e se ela é segura também. A linha é a mesma, né? Segurança e eficácia, mais para a direita você está mais de olho na eficácia do que na segurança e vice-versa. A gente fez isso muito rápido, porque isso demora muitos anos no contexto da Covid. Isso foi a nossa sorte. Só para mostrar as vacinas que a gente tem, que são aquelas que são licenciadas pela Organização Mundial de Saúde. A gente tem essas duas de RNA mensageiro, elas não são iguais. Uma é melhor que a outra e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Tem a da Pfizer e da Moderna, ModRNA, que foi do Instituto Nacional de Saúde financiando uma empresa pequena. A gente tem aqueles que você pega um vírus para produzir a proteína que você quer. Normalmente ele é um vírus de resfriado comum, que está programado a infectar a célula só uma vez. Ele não vai ficar infectando a célula várias vezes, senão a gente fica doente do vírus do resfriado. Isso chama vetor viral. É a forma de você entregar a proteína no seu corpo. E aqui a gente tem essas aqui, ó. AstraZeneca, da Janssen, tem essa outra aqui da Índia, tem as de vírus inativados, aquela que eu mostrei para você, as mais antigas. Elas costumam ser mais seguras e às vezes menos imunogênicas. A nossa Coronavac está aqui. Tem outras. E às vezes você faz proteína recombinante para poder usar como estratégia de vacina. Ó, vou mostrar rapidamente uma que não está na Organização Mundial de Saúde, que foi o estudo que a gente fez aqui no Brasil. A gente participou com uma quantidade muito grande de pessoas que foram vacinadas usando uma planta. Uma planta que produz uma quantidade muito grande de pedacinhos de vírus, isso é exponencial, e você pode usar nessa produção de planta
um imunógeno para imunizar as pessoas. Só para mostrar como ela foi eficaz. Quando esse estudo começou, ela foi comparada com placebo, e aí, quanto mais você sobe aqui, maior a chance de você ter a infecção. É uma curvinha. Começa aqui ninguém sem infecção. E aqui a porcentagem de pessoas que vai adquirindo a infecção, e nos vacinados, você teve menos infecção que nos placebos. Esse estudo era interessante porque pela primeira vez ele mostrou que as pessoas que tomam vacina e se infectam, elas têm uma carga viral menor do que as que não tomaram vacinas, que tomaram placebo. Quanto mais gordinho, maior a carga viral. Isso aí foi no geral, foi na Covid leve, na Covid moderada e dependendo também das variantes virais. Vou falar mais de variantes. Mas é interessante, porque isso mostra de uma forma quase que inequívoca que a quantidade de vírus, a carga viral, tem relação com a doença. Porque se você é vacinado e diminui a carga viral, você montou uma resposta para controlar a multiplicação do vírus. Essa vacina, ela não está na lista da Organização Mundial de Saúde, porque a planta que faz os peptidiozinhos é tabaco. E ela tem como um dos investigadores a Philip Morris, que faz cigarro. Isso aí trouxe um conflito para a Organização Mundial de Saúde na hora de licenciar uma vacina, que na verdade é muito boa. E agora, a vacina protege de fato a gente no mundo real? Isso aqui é um estudo interessante que tem uma quantidade enorme de pessoas americanas que foram analisadas. Olha, eles chegaram a olhar 168 milhões de pessoas para acharem 17 milhões de pessoas que tomaram 3 doses de vacina. E o que eles queriam ver é: a vacina protege da nova infecção? E se você se infectar, vai ser mais grave ou vai ser menos grave? Protege de gravidade? E aqui a gente já percebe a efemeridade das vacinas que a gente tem. No caso, a gente tem aqui a vacina da Janssen, que é um vetor viral, tem um vírusinho que vai lá entregar a proteína, com as 2 vacinas americanas de RNA mensageiro. E aqui é a chance de você pegar. Depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Olha, a Janssen parece que protege até o 4º mês. No 5º mês de escola, já perdeu a proteção. Uma dica de qual será a frequência da vacinação do reforço que a gente vai precisar. Agora, olha aqui a da Pfizer. No 2º mês, não protege mais. Você já começa a ter chance de infecção. Mesma coisa da Moderna. Vamos olhar o segundo aqui, que é gravidade, que é hospitalização. Pegou, foi para o hospital, precisou internar? Na Janssen, não. Olha o que aconteceu com a Pfizer. Você já descola aqui no 2º mês, 3º mês, aumentando a chance de hospitalização. Quando eu falei que as 2 de RNA mensageiro não são iguais, por causa disso aqui, ó. A da Moderna parece que traz uma proteção maior com relação à gravidade. A única diferença entre as 2 é a quantidade de RNA mensageiro que está dentro da gotinha. De qualquer forma, ninguém foi para UTI em curtos períodos de tempo. Teve mais gravidade, mas não foi para UTI. E agora eu vou falar um pouquinho por que acontece isso. Por que a proteção é curta? E a resposta é porque o vírus muda, ele escapa. Na hora que ele vai mudando, né, ele tem essa evolução, isso é uma coisa natural, genética, darwiniana, ele vai se evadindo do nosso sistema imune e da nossa imunidade, tanto natural quanto a provocada pela vacina. Vou falar só o que acontece. O vírus é novo, o vírus foi mudando, e às vezes aparece um vírus que a gente fala, olha, esse vírus preocupa a gente. Então tem aquela que a gente chama de variante de interesse,
a gente não sabe ainda o que vai acontecer. As que entraram praticamente já saíram. E tem aquelas de preocupação, porque as de preocupação, a gente já tem evidência que a doença pode ser mais grave, que pode ser mais contagioso, e que você não tem imunidade cruzada. Você reduziu a tua imunidade. Tem essa outra variante, que é de alta consequência, a gente não teve ainda. Essa, sim, teria muito mais repercussão, principalmente com relação à gravidade. Só para mostrar como é que aconteceu. Eu vou resumir para vocês. O vírus apareceu na China e se espalhou pelo mundo inteiro. E aí começou a aparecer uma variante mais preocupante num lugar, em outra, até a Ômicron. A Ômicron é uma história diferente. Então, olha, a primeira que apareceu foi na Inglaterra, a Alfa. Uma variante de preocupação. Tinha mutação, era mais contagiosa, tinha mais carga viral. Essa variante aqui levava a escape, por exemplo, da vacina na África do Sul. Depois apareceu uma outra variante na África do Sul, em dezembro de 2020. Se espalhou rapidamente por boa parte do mundo e apareceu uma muito ruim no Brasil, lá em Manaus. Olha o que aconteceu em Manaus. Em Manaus, na hora que eles fizeram os testes na primeira onda, a ideia quase todo mundo foi infectado. Na hora que a gente olhava em banco de sangue, 76% das pessoas tinham sido infectadas em Manaus. Deveria ter uma imunidade de rebanho. O que aconteceu na segunda onda é que ela foi muito pior. Mais gravidade. E se 76% das pessoas já estavam infectadas, todo mundo se reinfectou. E, de fato, na hora que a gente olha, mudou. Ó, esse verdinho aqui é o aparecimento de uma variante que não existia. Antes era branquinha. Né? Então, essa daqui é a variante nova de Manaus, que no começo foi chamada de P1. Essa P1 ela é bem diferente da que existia antes. Ela tem carga viral maior. Então, aqui, quanto mais alto, mais baixo, maior a carga viral. Tanto nos homens quanto nas mulheres, carga viral maior. Talvez por isso ela fosse mais transmissível. A gente viu que ela era 50% mais transmissível. E talvez mais patogênica, ela matava mais gente. O vírus que se adapta, ele vai ficando cada vez menos ruim, menos patogênico e mais transmissível. Aqui está acontecendo uma coisa diferente. Ele não está respeitando essa teoria. Bom, aí apareceu uma pior, que foi a Delta na Índia. Essa Delta parecia mais patogênica ainda. Se espalhou rapidamente pelo mundo e a gente pensou, eu pensei, depois dessa não vem mais nenhuma. Estava errado. Olha aqui, isso aqui é a chance que você tem de neutralizar esses vírus. Né? Então você vai aumentando a transmissibilidade nessas variantes mais novas. Né? Então, cada vez que você tem uma mais nova, você aumenta a chance de transmitir, que é o que a gente chama de R0. R0 é o seguinte, se esse valor é 1, cada pessoa infectada transmite para 1. Se ele é 10, cada pessoa infectada transmite para 10. Quanto maior o R0, maior a chance de transmitir. E aqui a gente tem o R0, chance de transmitir, com a chance de você neutralizar esse vírus, se proteger dele. O pior estaria aqui nessa ponta. Né? Então, olha a Delta onde é que estava. Né? Muita transmissão e pouca chance de você neutralizar. E aí apareceu a Ômicron. A Ômicron é diferente. A Ômicron é outro vírus. Tem muitas mutações. E eu vou resumir o que está aqui, tá? Para falar esses dois conceitos, que é o spillover e o spillback. Sabe o que aconteceu? Fora da África do Sul, a Covid-19 voltou para animal. Covid-19 é uma zoonose. É de um vírus que é parecido com o vírus que vem de morcego. É uma mistura do vírus de morcego com o vírus humano. Em algum lugar você misturou esses vírus, eles recombinaram. E aí ele se espalhou pelo mundo, esse vírus novo. Que é uma mistura de vírus animal, morcego, com vírus humano.
na África do Sul, perto, fora da África do Sul, esse vírus voltou para o animal. Voltou para o animal, recombinou de novo, trouxe mais um monte de mutação de vírus de animal, que isso aí foi o spillover. E voltou para o ser humano, que é o spillback. E se espalhou para o mundo inteiro. Então, é como se fosse um outro vírus, parecido com o antigo, mas, de novo, recombinado com um vírus de animal. A chance da gente se proteger do vírus novo é menor. Boa notícia, ele tem 100 menos afinidade pelo pulmão, pela célula profunda do pulmão, mas 1000 vezes mais afinidade pela célula nasal. Por isso que dá muito mais coriza agora, e por isso que transmite mais, mas talvez dê menos pneumonia. Bom, na hora que a gente teve esse Ômicron, começaram a ter evoluções desses outros vírus relacionados com o Ômicron. Cada vez vai aparecendo um, vai aparecendo outro. E a história é, esse foi um dos primeiros artigos, vou resumir para vocês. Você não consegue, com a vacinação, neutralizar o Ômicron, que são esses novos aqui, né? Isso aqui é com a primeira dose, na segunda dose, o Ômicron você não consegue neutralizar como a de Wuhan. Então a vacina vai proteger menos contra as novas infecções, logo precisamos incluir Ômicrons nas futuras vacinas, certo? Não sei. Talvez não. Talvez não dê. Tem uma coisa em vacinologia que a gente chama de Original Antigenic Sin. Eu vou explicar o que é isso daí. Na hora que você tem o estímulo antigênico com relação a um patógeno, o teu linfócito B novinho vai produzir aquela resposta. Se você der um estímulo com alguma coisa que seja semelhante, vai produzir a mesma, a antiga. Você pode mudar e vai ser a mesma. A gente atualiza a vacina de gripe, mas a gente, na verdade, não sabe, pelo Original Antigenic Sin, se, na verdade, a gente está dando um booster só genérico. Isso está valendo também, por exemplo, na hora que a gente fala de varíola do macaco. Então, uma das coisas que fez com que as empresas não atualizassem, todo mundo usando a variante de Wuhan como componente principal das vacinas, não é por preguiça, é por causa disso. Porque primeiro a de Wuhan foi para o mundo inteiro e foram surgindo outras. Então, o componente principal tem que ser essa primeira. E agora a gente está começando a atualizar as vacinas com esse vírus que parece novo, sem ter a certeza se essa atualização vai realmente proteger mais do que o que a gente tinha antes. As primeiras evidências mostram que talvez não. Agora, lembra, você não vai mais para UTI. A gravidade parece ser menor. A gente precisa se preocupar com isso, então? Né? Precisa, até a gente definir quanto que a infecção levinha, assintomática, vai dar esse negócio novo aqui, que é o PASC, que é um termo em inglês, para Post-Acute COVID-19. Post-Acute Syndrome of COVID-19, que é o que a gente chama de Covid longa. Você sabe o que acontece? Os estudos que mostraram que as pessoas sintomáticas tinham um problema, por exemplo, no cérebro, mostravam que o cérebro envelhece 10 anos depois que você tem Covid sintomática. Como é que eu sei disso? Você faz estudo chamado metagenômica e mostra que o cérebro envelheceu 10 anos. Será que isso acontece com a Covid leve? A gente tem que definir ainda, né? E a Covid longa é um problema. É um problema porque compromete o corpo das pessoas e principalmente o sistema nervoso central. Mas compromete outros órgãos, outros tecidos, já que no corpo inteiro da gente, a gente tem esse receptor da Covid, que é o ECA2. Então ele vai para qualquer lugar. Mas o que está pegando mesmo é o cérebro. É cognição, déficit de atenção, memória recente, e parece que é o envelhecimento do cérebro mesmo. Se for, e a gente está estudando todos os mecanismos possíveis, inclusive a persistência do vírus, que depois de 8 meses a gente acha no intestino das pessoas ainda, se for,
a gente tem que tomar cuidado e continuar fazendo a vacinação, né? Mas, principalmente as vacinas novas, a gente está vacinando muita gente no mundo inteiro, e a gente está vendo que tem, por exemplo, trombose. A gente viu primeiro isso daí com a vacina da AstraZeneca. Primeira coisa que eles falaram, olha, a trombose, 5 por milhão de pessoas, é igual à trombose que você tem na população geral, mas talvez não seja porque você não tem como medir direito a população geral. Mas você sabe o que os estudos mostram? De todos os efeitos colaterais, vou resumir no próximo slide, mas pode ser qualquer um. Pode ser a miocardite, pode ser a trombose, pode ser a anafilaxia, pode ser tudo. A doença sempre traz o mesmo efeito numa quantidade muito maior, numa incidência muito maior. É claro, você está injetando numa pessoa uma coisa que parece o vírus, que é o que você quer, que ela aprenda a inflamar para se proteger de uma coisa que é o vírus. Então, se o vírus dá trombose, olha, incidência de 39, pode ser que você tenha mais trombose na vacina, mas todo tipo de efeito ruim da vacina acontece de forma muito mais frequente na doença. Então, a gente continua tendo que conviver com o fato de que a vacina pode trazer um certo risco, pequeno, mas pode, mas o risco daquela mesma patologia na doença é muito mais frequente e muito pior. E a gente tem ainda todas essas perguntas que a gente tem que responder, né? Como é que a gente vai testar essas novas vacinas, como é que a gente vai incluir as novas variantes, se isso vai funcionar ou não, se vai continuar tendo esse escape viral desse vírus novo, do jeito que a gente continua tendo, e talvez, às vezes, até produzindo vírus mais patogênico, né, enquanto ele não se equilibrar. Quais são as doses, quantas doses a gente vai precisar? É a cada 4 meses? Se a gente olhar os dados, parece que é a cada 4 meses. Né? Parece uma coisa infernal, mas a alternativa a isso é ficar burro. E tem esse negócio da tolerância. Eu vou explicar. O princípio da vacina é mais ou menos assim. Você pega um componente antigênico e injeta no corpo da pessoa numa quantidade certa, que é uma quantidade pequena. E aí você monta uma resposta àquele componente ruim para eliminar. Se você pegar o mesmo componente antigênico e injetar no corpo da pessoa numa quantidade absurdamente alta, o teu corpo fala assim, opa, não sei lidar com isso, vou esquecer que isso existe. E o nome disso é tolerância. E a gente está vacinando muitas vezes, muita frequência. E a gente tem que lidar com o fato de que, eventualmente, a gente pode desenvolver no corpo das pessoas essa tal de tolerância. É mais uma das dúvidas que a gente tem. Mas o mais importante é que isso não é motivo para a gente apoiar oposição às vacinas. Porque hoje a gente vive muito mais do que há 100 anos atrás, do que há 1000 anos atrás. E um dos motivos fundamentais disso daí é o desenvolvimento das vacinas. Obrigado pela atenção. Talvez a gente pudesse discutir um pouco essa questão. Uma das questões que surgiu, que também é tão ruim como a Covid, a infodemia, né? A quantidade de fake news sobre vacina talvez seja uma epidemia tão forte quanto a vacina, né? Nós temos uma diminuição de imunização infantil drástica, né? A possibilidade de retorno da poliomielite, tudo surgindo dessa época, né? Então, as consequências sobre imunização regular, as questões de como vão ser as novas vacinas, com o aprendizado que a gente teve, né, e quão rápido as novas vacinas vão chegar ao mercado. É impressionante como... eu participo de um grupinho internacional que tem muita gente boa, me colocaram por acaso lá. A quantidade tem uma pessoa que levanta todos os artigos de Covid que apareceram na semana. A quantidade de informação relevante é um negócio absurdo.
Então, não é só a informação falsa, mas assim, como lidar até com o próprio conhecimento que está sendo gerado. Uma coisa que a gente aprendeu a fazer, por exemplo, é olhar esses relatos que a gente chama de pré-print, que é assim, você tem uma novidade e ficou urgente você mostrar isso para as pessoas, antes disso daí ser julgado como uma coisa que tem validade científica ou não, porque não passou pela revisão dos pares. É bom porque você divulga muito rapidamente, num sistema de guerra como o que a gente teve, as informações. Mas é ruim porque muitas dessas informações elas acabam nunca sendo consideradas cientificamente relevantes se elas são eliminadas, né? Então, tem as informações que estão na publicação, que é uma quantidade enorme, a gente não consegue lidar com tudo isso, e tem essas informações que ainda não estão na publicação e talvez nunca estejam, né? Então, a perversão da quantidade de informação foi uma coisa muito, muito confusa para mim nessa época da Covid, né? Foi uma das coisas muito importantes nisso daí. E é claro que o que aparece, né, na época que a gente tem um estresse tão grande quanto a gente teve, uma ameaça tão grande, é que fica muito claro que as pessoas elas só acreditam naquilo que elas gostariam que fosse verdade. Então, às vezes, a verdade não é aquela, mas ela divulga como sendo verdade porque aquilo é que ela gostaria que fosse verdade, né? Não precisa usar máscara, é o que eu gostaria, não precisa ter distanciamento social, é o que eu gostaria, a imunidade natural é melhor do que a da vacina. E você vai achar na literatura sempre alguma coisa que fale nesse sentido, porque não tem ainda aquilo que a gente chama de meta-análise. Meta-análise é assim: metotrexato é bom para artrite reumatoide? Você pega 100 artigos que foram feitos, e aí você vai falar assim, é bom, porque tem 5 falando que é ruim, 10 falando que é mais ou menos, e a maioria fala que é bom. Então é bom. Essa meta-análise a gente não tem ainda, né, na época da Covid. Então sempre você vai achar o que corrobore o seu desejo na informação de geração de conhecimento, né? E tem uma coisa que eu até queria que você comentasse, Charles, que ainda está meio indefinido para a gente, né? Qual que é a importância de quem foi deixado para trás, como, por exemplo, criança, que é a tua área, né? Agora a gente está olhando que a gravidade maior da Covid está mudando para quem não foi vacinado e sobraram as crianças, né? E como é que vai ser isso daí, né? Como é que está sendo isso, né, em termos de vacina? Eu acho que isso como você falou, está sendo estudado. Os casos que surgiram durante esse período realmente foram mais graves nas crianças, a gente vê na UTI. A consequência da Covid prolongada em criança ainda é pouco estudada, porque também não temos um prazo para ter um estudo grande, né? E isso tem causado um desafio enorme para quem trabalha na especialidade, quem atua, né? E acredito que talvez seja aqui para o público mais jovem, né, os formandos, até dentro das suas famílias, sendo procurados como tratar, como resolver essas questões. Eu acho que o fundamental aqui para deixar o pessoal mais jovem é procurar se informar em sites de investigação sérios, validados, né? E, mesmo assim, ouvir a opinião de especialistas como o Ricardo, opiniões internacionais mais presentes e atuais, para não serem veículos de divulgação errada de informação, né? Eu acho que foi a coisa mais difícil a gente colocar. Como você, eu também participo de grupos de médicos e médicos até muito importantes que tiveram uma posição totalmente errônea dentro dessa área. Tem uma pergunta, eu vi, alguém levantou a mão ali. Antes de perguntar, só para a gente não esquecer a real magnitude do que acontece no mundo, né? Primeiro que a gente mudou a expectativa de vida do mundo inteiro. A gente matou todos os nossos velhinhos, mudou a expectativa de vida. Segundo, nos Estados Unidos, eles preveem que tem 30 milhões de pessoas com sequela neurológica. 30 milhões. Então, a gente emburreceu as pessoas também com esse vírus.
Você falou sobre a vacina ter sido feita muito rápido, né? E uma coisa que muita gente fala duvida da vacina justamente por ela ter sido feita rápida, quando muitas outras demoraram anos, né, para fazer. A eficácia dela está igual às outras mesmo? Essa fabricação está certa ou realmente existe isso de mais tempo testando, né? A vacina é melhor do que uma que não testou? O que a gente fez, a gente já fez, né? Que foi o seguinte: a gente passou num farol vermelho para não ser assaltado no centro da cidade, né? Então foi mais seguro passar no farol vermelho, tá certo? Nem sempre é seguro passar no farol vermelho. No mínimo você toma uma multa, mas você pode ter um acidente muito grave que a gente não sabe se teve ainda, né? Mas não tinha como. O que é definitivo é que a vacina mudou a cara da pandemia. Porque antes você tinha pico e vale, e pico e vale, e a ideia, se você olhar na África do Sul, a cada exatos 4 meses eles tiveram um pico. É só olhar o gráfico. Cada 4 meses tinha um pico, que é a dinâmica de transmissão de vírus respiratório muito rápido. O que acontece em um ano num vírus respiratório, acontecia a cada 4 meses. Isso mudou depois da vacina. Na hora que mudou, eu falei assim, é coincidência, a gente está tendo só um vale mais prolongado. Mas parece que não, porque está caindo, talvez a gente tenha até um novo pico, mas é muita coincidência. Então a gente acertou na hora que teve a vacina, né? Infelizmente, na hora que eu falei assim, a vacina tem que trazer uma proteção de 90% a 95%. Essa não tem 90% a 95%. A gente se contentou com uma transmissão menor, né? Uma proteção menor da transmissão. Eu até pensei, olha, estamos fazendo a via errada, porque se é um vírus respiratório, para esse vírus especificamente, a gente tem que ter IgA, e não IgG e IgM. IgA não é dando vacina no músculo, no subcutâneo, é dando no nariz, né? Talvez seja essa a forma da gente ter uma vacina que bloqueie a transmissão. Não sei se isso daí vai se concretizar, mas todo mundo teve a mesma ideia ao mesmo tempo, isso já tá sendo feito. O ponto é, nós começamos, você vai falar assim, olha, se tivéssemos esperado 5 ou 6 anos para ter um produto, esse produto seria melhor? Eu acho que seria. Dava para fazer isso? Não dava. A mortalidade começou a descer no nível de idade, né? nas estratas de idade. Primeira onda matou o velhinho, depois começou a descer, ela não estava respeitando mais a idade, né? A consequência desse processo de trazer as vacinas rápidas mostrou também que um medicamento para chegar ao mercado, né, desde que eu saio da bancada, né, que a gente chama na medicina de tradução translacional, a chegar ao mercado estava em média de 10 a 12 anos. Esse processo de aprovar uma vacina tão rápido mudou a figura de trazer medicamentos novos. Acelerou-se o processo de entender melhor como eu trago um medicamento novo ao mercado mais rápido, quer seja estudos desenhados de forma mais assertivas, né? Avaliação regulatória mais rápida, né? E produção também, porque produzir a quantidade de vacina que foi produzido era inimaginável. Você não cria plantas de produzir a vacina de um dia para outro. Foi um exercício hercúleo e que vai deixar resultados, né? Então, há aprendizado, né? Nós, médicos, aprendemos também com nossos erros, né? E a gente não erra pouco, né? Aprender que quando a gente erra, e muitas vezes o médico, até por sua formação, não gosta de olhar muito bem os seus erros passados, e fica aqui a lição para os médicos mais novos: é importantíssimo fazer releitura de casos e aprender com nossos erros para não repeti-los. Eu acho que estamos com tempo, ou já encerramos? Temos mais um? Ricardo, algum comentário final? Não, eu acho que falamos muito. Ok.
Muito obrigado a todos. Espero que tenha sido bom.